Fala pessoal, muito bem-vindos ao meu canal É Preciso. Eu me chamo José Lopes. Hoje nós estamos iniciando o ano 2021 com o primeiro livro que eu li, Autoridade das Escrituras, de Marlon Marx. E eu tenho o prazer agora de recebê-lo. Receber o escritor do livro, esse é o terceiro livro que eu leio dele, Marlon Marx. Ele está dentro aí dessa leva de novos escritores que tem surgido no cenário teológico brasileiro, e a editora Reflexão tem dado esse apoio a esses novos escritores. Boa noite, Marlon, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no canal É Preciso, e eu gostaria que você se apresentasse aí para os inscritos do canal. Boa noite, Josebes. É um prazer aqui estar falando com você, participar do seu canal, Ler é Preciso. Agradeço o convite, agradeço o carinho, agradeço a atenção, e estamos juntos aqui, Eu sou Marlon Marx, sou pastor da Igreja Metodista Livre, aqui no Brasil, Sou professor em alguns seminários também aqui em Fortaleza, também no Seminário Bíblico Wesleyano, em São Paulo, E, enfim, escrevi aí alguns livros, participei de outros, e Isso. vamos aí contribuindo aí para a área do ensino, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Seu primeiro livro foi o Salvação Integral, ou foi o Arminianismo para a Vida? Agora eu fiquei na dúvida. Salvação Integral. Salvação Integral foi um dos primeiros livros que eu resenhei aqui no canal. Você me presenteou, colocou aqui a dedicatória. Esse aqui eu não vendo, esse aqui eu guardo com carinho. E foi um dos primeiros livros que eu resenhei. Inclusive, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo sobre essa obra, onde você vai descrever a salvação pessoal e social, que é muito importante também, a teologia de John Wesley. John Wesley que é muito conhecido de ouvir falar, mas as pessoas não sabem muito o que é que a teologia metodista, né, John Wesley, ela ensina, ela crê. E eu queria que você dissesse aí qual a principal diferença entre o arminianismo wesleyano do arminianismo clássico. E em seguida também a diferença entre o arminianismo, melhor dizendo, entre o metodismo e o pentecostalismo. Porque eu percebo que o metodismo anda de mãos dadas com o arminianismo, com o pentecostalismo, no entanto, não é a mesma coisa. Então, você poderia explicar para a gente aí qual a principal diferença? Na hora, quanto à diferença entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano, O arminianismo clássico, ele é praticamente, ou tende a ser, ou procura ser, mais próximo de Armínio, de Jacó Armínio, teólogo holandês, E o arminianismo clássico, em poucas palavras, o que podemos dizer é que a graça preveniente, porque no arminianismo, há a crença na depravação total, como os calvinistas, os agostinianos, É uma crença, que é muito pertinente, e altamente recomendada para os cristãos mais ortodoxos, mais conservadores. Ou seja, que o ser humano não pode ir ao encontro de Jesus por si só. É preciso que o Espírito Santo liberte o arbítrio que é preso, que está preso. O homem por si só não consegue chegar a Deus, mas o Espírito Santo, de acordo com João, capítulo 1, versículo 9, de que João relata, que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O próprio João diz, que o Espírito é que convence a todas as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala, João 12:32, que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairá todos a si. Então, libertando esse arbítrio para que o homem possa crer. Porque por si só não pode crer. Agora, o arminianismo clássico tende a crer que o arbítrio é liberto, ou seja, a decisão do ser humano é liberta, ele só pode decidir por Cristo quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele ouve a palavra proposicional, ou seja, as palavras mesmo proferidas de Deus, através de alguém pregando ou algo assim. Aí o arbítrio do ser humano, a decisão, a escolha é liberada. Agora, para o arminianismo wesleyano, em algum momento da vida,
todos têm esse arbítrio liberto, independente de escutar a palavra de Deus ou não, né? As palavras das Sagradas Escrituras ou não. Claro que a Bíblia, ela intensifica, né, a graça preveniente, mas, de alguma outra forma, através da consciência, de sonhos, revelação por meio da natureza, de alguma forma todos sabem, né? Então, esse é o aspecto primordial da diferença entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano relacionado à soteriologia. Certo. E em relação ao pentecostalismo, o que é que tem em comum? O que é que tem de diferença? Pronto. Em relação ao metodismo e pentecostalismo, porque o pentecostalismo ele surge diretamente do movimento de santidade, né? Que inclusive a minha igreja, a Igreja Metodista Livre, faz parte, né, do movimento de santidade, junto com a Igreja do Nazareno e outras. E alguns setores da Igreja Metodista. O movimento de santidade pregava a segunda bênção. Pregava, não, ainda prega, né? A segunda bênção, que é a inteira santificação. Aí teria que ser só um programa, um vídeo sobre a inteira santificação. Né? Mas, grosso modo, é todos poderem, né, sentir o amor de Cristo aperfeiçoado, como João aborda em suas epístolas, né, a limpeza do pecado e deixar de pecar premeditadamente. Né? Porque há uma diferença entre você premeditar o pecado e você pecar por fraqueza ou por, né, enfim. Agora, essa é a característica do metodismo, né? E principalmente do movimento de santidade. E os pentecostais acrescentaram um outro fator, a terceira bênção, que é o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para o serviço, né? Que, na verdade, o movimento de santidade cria que o batismo no Espírito Santo é tanto a inteira santificação quanto o revestimento de poder. Só que os pentecostais, no início, eles separaram. Não, a inteira santificação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Então, ficou nessa questão, né? Os três bênçãos. Só que depois, num pentecostalismo mais batístico, que inclusive a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, fazem parte, tiraram a inteira santificação. E ficou só o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder. Né? Aí ficou duas bênçãos. Né? Por isso que crê na segunda bênção dessa forma. Mas igrejas como a Igreja de Deus no Brasil, que é a Igreja de Deus Cleveland dos Estados Unidos, a maior igreja pentecostal nos Estados Unidos, que é a Igreja de Deus em Cristo, né? Church of God in Christ, são pentecostais desse início, pentecostais de santidade, que creem nessas três bênçãos ainda. Né? Então, por isso que o pentecostalismo tem a ver com o metodismo e o movimento de santidade. Na verdade, é como se o metodismo fosse o avô do pentecostalismo e o movimento de santidade, que é o wesleyano, é o pai. Perfeito. Ok. Segundo livro, também li, resenhei no canal, deixarei a descrição aqui. Olha, estou aqui bem fiel aqui às suas obras. Arminianismo para a Vida, onde você vai falar sobre a questão do arminianismo, não só na soteriologia, né, que você destacou bem agora há pouco, que quando a gente fala em arminianismo e calvinismo, a gente já está pensando só em soteriologia, muitas vezes. Mas o arminianismo é todo um sistema de pensamento, o calvinismo também, e que, se você for pensar bem, tem muito mais coisas em comum. Mas a gente vê mais o pessoal se degladiando nas redes sociais com a parte soteriológica, né? Então aqui você vai fazer uma exposição abrangente do arminianismo, não só na questão soteriológica, mas para a vida mesmo. Também li e gostei. Indo para o livro, que é o nosso motivo, né, de estar aqui reunido, que é o seu mais novo lançamento, existe um outro que você participou, que é o Simplesmente Cristão, é isso? Isso. Simplesmente Cristão. Esse eu não li. Esse você não me deu. Esse aqui é o Simplesmente Cristão, que eu participei com o Igor Miguel,
calvinista, Marcelo Cabral, também calvinista, e o Vinícius Couto. Armínio Wesleyano como eu. Desculpe interromper, o Marcelo Cabral é o que dá ABC2, né? Isso! Eu conheço, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Exatamente, ele mesmo. Sim. Né? E ele e o Igor representando o calvinismo, e eu e o Vinícius Couto representando o pensamento arminiano, né? Sim. O Vinícius Couto, que tem excelentes obras na área wesleyana também, altamente gabaritado, doutorando na UMESP. E esse livro nós escrevemos baseado, né, no congresso que nós fizemos em Campinas, em São Paulo, há quase 3 anos, na segunda igreja do Nazareno, que nós realizamos, né? O evento era simplesmente cristão, organizado e apoiado pelo movimento Mosaico. E depois que terminou, né, o evento, aí nós, né, confabulamos. Por que não escrever um livro? Aí escrevemos, né? Aproveitamos a palestra e saiu aqui, né? Porque que foca na catolicidade da igreja, né? Catolicidade. Opa! Conclua. Não, a catolicidade para os nossos telespectadores aqui, que pode confundir com católico, né? Catolicidade é a igreja se reunindo, todos os ramos se reunindo nos pontos principais da fé cristã. Né? Não nos secundários, mas naqueles pontos que definem o que é cristão. Né? E deixando de lado, né, as questões secundárias, né, que tanto atrapalham a união. Né? Por exemplo, como se a salvação, o método de salvação, se Deus escolhe ou nos permite escolher, se o milênio vai acontecer literalmente ou não, se a forma de batismo, né, por aspersão, né, só jogando água ou mergulhando. Então, essas coisas secundárias. É antes, é depois, é no meio. Então tudo vai isso aí. Né? Pois é, né? Então, essa questão nós não levamos em conta, mas sim os pilares da fé cristã. Quando eu vi o lançamento desse livro aí, Somos Apenas Cristãos, eu imaginei que você já estava querendo sair um pouquinho dessa dicotomia arminianismo e calvinismo, né? E quando você lançou esse quarto, aí eu tive a certeza que realmente você está indo por esse caminho, que eu acho que é o caminho correto. Porque a gente está muito preso ainda a essa teologia, que é importante, tem a sua importância, mas é uma teologia da Idade Média, né? Ainda, né? E tem gente que parece que ainda quer viver na Idade Média ainda discutindo essas coisas, e eu acho que existem temas mais relevantes. E aí você vem com esse livro, que eu acho que é um tema relevante ainda, autoridade das Escrituras. Então é por esse lado mesmo, assim, você, a partir de agora, quer focar em assuntos assim mais católicos, digamos assim? Isso, né? Exatamente. Eu pretendo abordar assuntos que envolvam a igreja, né, como um todo, não um segmento apenas. Né? E esse livro aqui é o que eu acho, né, bem pertinente para esse propósito. A autoridade das escrituras, inspiração, inerrância e hermenêutica. Né, que eu escrevi com uma preocupação imensa, né, porque muitos querem diminuir a autoridade das escrituras, querem interpretar as escrituras de acordo com o Zeitgeist da época, né, que é o espírito da época, né, como se diz lá, né, no alemão. E aí não dá certo. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. Né? Muitos pregadores populares dizem, né, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, mas não é a palavra de Deus, são as misericórdias. Só não fale que atualiza não, pelo amor de Deus, senão é uma confusão grande. É grande, é. Olha só, então já começando aqui, o capítulo 1, a inspiração proposicional e a intenção comunicativa da Bíblia Sagrada. Então, assim, na sua opinião, qual a importância da igreja, né, dos líderes, continuarem afirmando essa revelação proposicional? Explique para a gente o que é isso, essa revelação proposicional, e em seguida fala um pouquinho, que eu achei bem interessante, sobre essa diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Pronto, muito bom. Né, a questão proposicional, da revelação proposicional,
é interessante. Por quê? Porque muitos de tendências assim, mais progressistas na teologia, né, negam a questão da inspiração proposicional, da revelação proposicional, ou seja, de eu falar, de eu explicar com palavras, né? Por isso que essas proposições, é muito comum na lógica, né? Essas proposições, eu saber falar, mas sim, eles enfatizam só o sentir. Não, o importante é o sentimento. Isso é muito comum em Schleiermacher, né? O pai do liberalismo teológico, né? Que foi o grande teólogo do século XIX na Alemanha. Então, ele enfatizava que é o sentir, sentir o Espírito Santo, sentir o luminoso, que já pega aí do Otto, né? E não a questão de declarar corretamente o que se crê. Isso aí é o de menos, o que é importante é somente o sentir. E eu sou preocupado com isso, né? Porque você pode sentir muitas coisas. No candomblé você pode sentir muita coisa, no espiritismo você pode sentir muita coisa, no shintoísmo, budismo, né? As religiões orientais, né? Todas elas, você sente mais do que muitos Chora. cristãos. Aí complica, né? Então você tem que professar o que crê, né, corretamente e sempre frisando o básico necessário, os pilares da fé cristã. Que a diferença para os fundamentalistas, né? Que os primeiros fundamentalistas, eles eram tudo ok, né? Eles trabalhavam de uma perspectiva correta, eles não eram assim, não é nem dogmáticos, mas eles não eram intransigentes, nem cabeças duras, mentes fechadas, como da segunda geração se torna. Que os da segunda geração é que disseram assim, não vamos nos meter com a cultura, o mundo só tende a piorar, focaram no dispensacionalismo bem fechado, né? E seguinte, se não crê no dispensacionalismo, não é salvo. Tá entendendo? Então, Sectaristas, digamos assim, né? sectaristas. Exatamente. Enquanto que, por ironia por ironia da providência divina, né? Não da ironia do destino, muitos fundamentalistas, no seu início, eram o que é hoje, né? O termo não é o correto, mas evoteístas. Né? Eles eram evolucionistas teístas. Enfim, né? E não eram dispensacionalistas. E essa questão da proposição, né? Eu sei que você é amante aí, né, das ciências, né? É um assunto que ele toca bastante, né? Isso. Física, principalmente. Inspiração, revelação e iluminação. Rapidamente, a diferença entre as três. Pra gente... Pronto, né? A iluminação, primeira revelação. Revelação é o conteúdo que Deus transmitiu aos autores bíblicos, cerca de 40. A inspiração é a condução, né? A condução da escrita, né? E a iluminação, aí nós, como leitores, devemos buscar, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. Eu achei interessante você escreveu aqui que por que deve assim a importância da iluminação? Porque você muitas vezes recebe a revelação de Deus, você escreveu aqui, logo a inspiração que leva à revelação escrita aos seres humanos não proporciona a garantia de que eles entenderão a mensagem bíblica. Então, muitas vezes, aquele que foi Exato. instrumento de Deus, eu achei, eu até grifei aqui, aquele que foi instrumento de Deus, que recebeu a revelação de Deus, que foi inspirado por Deus, muitas vezes ele não entende. E aí entra a iluminação para que ele possa entender, né? Então, Exatamente. Né? Que a inspiração não garante muitas vezes a iluminação. Né? Como a palavra de Deus diz, né? Que os profetas falavam daquilo que eles nem entendiam, que era em relação à igreja, né? Paulo fala. Eles falaram sobre a igreja sem saber, mas eles estavam inspirados, eles eram inspirados. amém. Capítulo 2, a inerrância da palavra escrita de Deus. Aqui eu percebi que você teve o cuidado, né, com todo respeito, evidentemente, de mostrar que essa doutrina ela não é algo exclusivo dos calvinistas, né?
Infelizmente, nós sabemos disso, que alguns dos irmãos calvinistas, eles querem exclusividade para a reforma, né? Nós sabemos que a reforma, a tradição reformada, ela não é apenas monergista, ela tem a sua tradição também sinergista, mas aí alguns irmãos calvinistas, eles colocam como sinônimos, né? Reforma com calvinismo. E aí também, muitas vezes, eles trazem para si essa questão da inerrância, como só os calvinistas defendessem a inerrância, coisa que você mostra aqui que não é bem assim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, né? Eu escrevi esse capítulo porque, para mim, eu até cito Wesley, que se a Bíblia tiver erros, se a Bíblia tiver erros, ela não tem só um, ela tem vários. E aí, para nós detectarmos esses erros, como é que nós vamos detectar o que é erro e o que não é? Né? Por isso que ele diz, se tiver um, tem vários. A Bíblia Sagrada não tem erros, ela é inerrante nos seus autógrafos, né? Mas e quanto às traduções? Aí é o que se costuma dizer da autoridade secundária, que são as traduções, baseadas na autoridade primária, que são os manuscritos originais, né? O que Paulo escreveu mesmo, o que Moisés escreveu, o que Lucas escreveu e assim por diante. Né? E eu escrevi esse capítulo tanto para os irmãos calvinistas que tendem a pensar que a inerrância é exclusiva do calvinismo e que quem não é calvinista tende a não crer na inerrância, quanto a wesleyanos também, né? Armínio wesleyanos que já li muitos dizerem que é uma doutrina calvinista, como eu cito aqui no livro, né? Eles dizem assim, inerrância é uma doutrina calvinista, fundamentalista, que é desnecessário, que o wesleyano não deve crer. Aí eu rebato, né, esse entendimento, né, e cito igrejas, né, que defendem, igrejas wesleyanas e arminianas clássicas que defendem a inerrância na confissão de fé, na declaração de fé dessas igrejas, e também seminários, né, seminários arminianos, seminários arminio-wesleyanos, que defendem a inerrância, né? Eu acho um assunto muito importante. No capítulo 3, o método hermenêutico historiogramatical e sua relevância para a afirmação das escrituras sagradas como totalmente verdadeiras e plenas de autoridade. Aqui me chamou a atenção, e eu gosto muito quando eu leio um livro e esse livro me faz mudar algum conceito, né? E isso é raro de acontecer. Não porque a gente sabe muito, mas a gente lê muito, e muitas vezes o que lê num já tem no outro, com outra roupagem. Mas aqui teve uma coisinha que eu revi algum conceito, que é essa questão do método histórico crítico, né? Que é um preconceito que eu tinha, que, na minha opinião, o método histórico crítico é liberal e o histórico gramatical é ortodoxo. Então a gente, quem for um teólogo conservador, vai usar o gramatical, o histórico gramatical, e quem é liberal vai usar o histórico crítico. E você, de maneira muito pertinente, mostra que não. Que o que vale são os pressupostos. Que o método histórico crítico é uma ferramenta importantíssima, ela é neutra. Se você utiliza pressupostos conservadores, ele vai ser útil para o seu pressuposto. Se você utiliza como um pressuposto liberal, vai ser útil para o liberalismo, digamos assim. É isso mesmo ou eu estou enganado? Ou É eu li isso errado? mesmo, é isso mesmo, né? Bem elucidado, né? Porque essa questão, né, do método histórico crítico e do método histórico gramatical. O método histórico gramatical, como o próprio nome diz, né, procura analisar a história e a gramática. E o método histórico crítico também. Só que ele vai criticar e vai duvidar, né, os liberais, né, que se utilizam do método histórico crítico. Ele vai criticar. Essa crítica é pertinente para os conservadores também. Só que os liberais, eles já partem do pressuposto de que a Bíblia não é inerrante, né? De que a Bíblia é um conjunto de livros se tiver uma inspiração, é inspiração como Mozart tinha, né? Inspiração como Camões tinha, mas não inspiração mesmo divina, né? Então, teólogos conservadores se utilizaram do método histórico crítico, de ferramentas do método histórico crítico.
Eu escrevi até um artigo no meu blog pessoal, né, do Marlon Marx, do Blogspot, elucidando essa questão. Na descrição, tá? Endereço. Beleza, colocarei. Né, que dois metodistas, inclusive, né, dois teólogos proeminentes, metodistas do século passado, né, na verdade, um deles, o Howard Marshall, morreu, acho que está com 5 anos. O Howard Marshall, que é muito conhecido aqui no Brasil com aquele livro Teologia do Novo Testamento pela Edições Vida Nova. Né, e o Howard Marshall, ele pegou a ferramenta da crítica da redação, né? Ou seja, que cada autor bíblico tem a sua teologia, e trouxe para a ala conservadora. Né? E o Vincent Taylor, outro metodista, pegou a crítica da forma, né? Ou seja, que a crítica da forma defende, né? E propaga que a igreja primitiva, né? Os autores bíblicos ali que escreveram, que redigiram os livros do Novo Testamento, eles pegaram as histórias, né? Que já haviam passando pela oralidade e organizaram, né? No que é o Novo Testamento. Só que, por exemplo, Bultmann, né? O grande Bultmann, Rudolf Bultmann, que era adepto, né? Um dos propagadores da crítica da forma, ele dizia o seguinte: olha, essas histórias foram criadas, inventadas, que Jesus ressuscitou, que há milagres, foram inventadas e eles organizaram. Só que o Vincent Taylor disse o seguinte: não, eles só organizaram. Lucas escreveu, né? Marcos escreveu, né? Os evangelhos sinóticos e tal. E eles não inventaram nada, eles só organizaram. Enquanto que Bultmann disse, eles organizaram e inventaram. Então, né, dá para se trazer, né, as ferramentas do método histórico crítico para o método histórico gramatical. É tanto que o Craig Blomberg, que publicou vários livros pela Vida Nova, agora, né, recentemente, bem conhecido, ele num livro de debates, que tem aqueles livros de debate, tem 4 visões, né, sobre vários temas, que no Brasil tem alguns publicados. Nos Estados Unidos tem 4 visões sobre a hermenêutica bíblica. E o Craig Blomberg participa defendendo o seguinte: método histórico, crítico, gramatical. Então, é muito pertinente, né, esse assunto. E você conclui aqui falando sobre o perigo desses métodos pós-modernos de interpretação. Você fala sobre um que eu não conhecia, que é o estruturalismo e o método resposta do leitor. Então fala para a gente o que é esse método e, para concluir, qual o perigo que a igreja tem, que ela pode sofrer se esses métodos de interpretações pós-modernos eles entrarem, digamos assim, na igreja, e o que a liderança pode e deve fazer para evitar isso. Pronto, muito bem. Né? A questão do método hermenêutico pós-moderno, na verdade, a inspiração, né, para escrever esse livro, a influência foi por causa de algumas trocas de palavras, trocas de ideias, né, com alguns proponentes do método hermenêutico pós-moderno, né, que tem adentrado no pentecostalismo. Né, ou seja, que o leitor é que constrói o significado do texto. Né? O desconstrucionismo, que é um ramo aí do pós-modernismo, advoga que depois que o autor escreve algo, o autor morreu. Né? O que vai depender é o leitor, né, para a sua interpretação, para a interpretação do que ele escreveu. Né? Isso aí é mais na poesia, né? Que aí na poesia cabe várias interpretações, mas não no texto, né, que tem uma intenção autoral, né? Não é a intenção do leitor, é a intenção autoral que nós devemos buscar. Então, isso aí vindo aqui para o Brasil, que já acontece nos Estados Unidos, sempre tem algum delay, né? O que acontece nos Estados Unidos tem um delay para acontecer aqui no Brasil. No Brasil já está vindo. E eu acho isso muito perigoso, né? O leitor construi seu próprio entendimento. Muitos advogam uma comunidade interpretativa, né?
nessa comunidade interpretativa é um perigo muito grande, que muitos dos adeptos, se não todos, eu digo muitos, querendo dizer todos, mas dizendo muitos, para não parecer assim, né? Para não parecer que está generalizando, né? Isso, exatamente. Mas, na verdade, não conheço Tá. nenhum que não seja progressista na teologia. E mesmo progressista nas questões culturais e morais. Mas, enfim, vamos dizer muitos. Muitos deles são progressistas. E essa questão da comunidade interpretativa, onde o leitor, na sua comunidade, vai interpretar o texto bíblico, a prioridade é o que a comunidade entende. Aí é essa questão, por exemplo, uma comunidade progressista, secularizada da Europa, onde aborto é permitido, o matrimônio homossexual é visto como uma normalidade, inclusive dentro das igrejas, e outras coisas mais, neutralidade de gênero. Então, se a comunidade é que define a interpretação do texto, então a comunidade vai interpretar o texto bíblico de acordo com o que ela experimenta, o que ela advoga. Vai colocar o que ela pensa dentro do texto bíblico. Por isso que eles querem validar a interpretação do leitor, da comunidade, né, do leitor. Né? Aí é o perigo que, como eu disse, muitos, mas querem dizer todos, mas digo muitos, são progressistas, né, e querem, né, de uma forma ou de outra, colocar isso, né, em pauta. Né? Por isso que é um perigo, e eu advogo e sempre bato nessa tecla, que é um perigo a hermenêutica pós-moderna com relação a isso. Ok. Quem acompanha o canal sabe que meus vídeos são curtos, 10, 12 minutos, mas eu não poderia fazer isso, né? Depois de tanto tempo que a gente conseguiu se reunir, ainda que remotamente, conversar apenas de 10 minutos. Eu acho que já está passando aqui dos 30 minutos. E eu espero que quem esteja assistindo até o final tenha sido edificado com essa rápida palavra, que o assunto é complexo. Não, aqui a gente poderia passar a noite toda conversando, que o assunto não ficaria exaurido. Para finalizar, dê aí a sua palavra aí de despedida, mas espero que você volte outras vezes. E é justamente sobre isso que eu quero saber. Existe aí alguma coisa, algum outro projeto, um próximo livro que você possa contar aí pra gente? Eu comecei a escrever um livro sobre a relevância do evangelicalismo, né? Mas acredito que esse nome não é muito chamativo, porque eu quero que esse livro seja muito mais bem divulgado para os evangélicos saberem qual é a sua origem, né? Os pais do evangelicalismo, como os pietistas, né? Pietistas, né? Não confundando com outra palavra parecida, né? Os pietistas. Os puritanos e os metodistas, né? Ou seja, o pietismo, puritanismo e o metodismo como as tradições, né, de origem do movimento evangélico. Né? Então, eu procuro abordar isso. E durante o decorrer, né, desses três movimentos, os que deram mais destaque, por exemplo, posso citar um John Stott, que é considerado o papa do evangelicalismo, né? Que morreu, vai fazer esse ano 10 anos. Né? E grandes outros, né, como Billy Graham. Né? Falou em evangelicalismo, tem que falar em Billy Graham, o pregador, o arauto do evangelicalismo. E outros mais, né? Aí eu procuro enfatizar isso, né? Que agrega, né? Não focando numa, por exemplo, eu quero propor, né? Que sejam propagados John Wesley, né? E Jonathan Edwards, com figuras de grande destaque no movimento evangélico, né? Um representando o calvinismo, outro o arminianismo, né? Amém. Que Deus possa guiá-lo nessa empreitada, que brevemente se postar aqui no nosso canal. Então, Amém. você que está assistindo esse vídeo, né, você pode ganhar esse livro. Nós vamos fazer o sorteio dia 5. Só que o sorteio vai ser no Instagram do canal Ler é Preciso. Vou deixar a descrição aqui, tá? O endereço na descrição do vídeo. Lá no Instagram você verá as regras, como
participar. O sorteio será dia 5 de fevereiro e nós enviaremos o livro Autoridade das Escrituras, Inspiração, Inerrância e Hermenêutica para qualquer lugar do Brasil. Ok? Então agradeço mais uma vez Marlon Marques por ter... Eu sei que o tempo dele é corrido, né? Está escrevendo outro livro aí, mas nos deu aí a honra da sua presença. E agradeço também a você que nos assistiu até agora. Ok? Então, até a próxima, Marlon Marques. Deus abençoe você. E vamos ler, porque ler é preciso. Muito grato.